Olá, vamos dar sequência aos nossos estudos? O dia de hoje nos coloca em frente ao capítulo de número 23 da obra Mecanismos da Mediunidade, e que tem por título Animismo. O animismo é um termo que é posterior à apresentação das obras básicas. O termo não aparece em O Livro dos Médiuns, que é justamente aquele dos livros escritos por Allan Kardec que aborda a questão do contato com os espíritos, e, não obstante o assunto aparecer nele versado. Quem, pela primeira vez, apresentou o termo animismo foi Alexander Aksakov, né? Um sábio russo que era conselheiro do governo imperial, era membro da Academia de Leipzig, e foi ele, numa obra que nós já tivemos a chance de estudar fora desse ambiente virtual, quem usou pela primeira vez a palavra animismo. Aliás, ele sugeriu o termo animismo para quê? Para designar fenômenos psíquicos inconscientes, produzidos fora dos limites do corpo do médium, ou, como ele denominou fenômenos extramediúnicos. E ele colocou alguns e os estudou: telepatia, telecinesia, materialização e outros mais. Quando ele se vale do espiritismo para esse mesmo trabalho, ele não usa fenômeno produzido através do médium por uma causa supraterrestre, ou seja, pela consciência depois da separação do corpo. Então, percebam que a matéria foi tratada de uma maneira assim, eu acredito, profundamente, ela foi detalhada, e se você não teve a chance de conhecer, conheça esse livro de Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo. Tá? Essa obra nos permite entender como caminhou o conhecimento científico após uma análise do fenômeno que, para Allan Kardec, tem um tipo de direcionamento, pode ser produzido por inteligências extracorpóreas, mas que não exclui, como a gente vai ver, a própria manifestação do princípio espiritual que todos nós somos. Alma é o espírito enquanto encarnado, animismo. Espírito é aquele que não está momentaneamente encarnado. O capítulo que nós vamos estudar, ele então se estrutura exatamente da mesma forma que os antecedentes. São 6 os pontos em que André Luiz alicerça a sua abordagem. O primeiro deles envolve justamente o mediunismo e o animismo. É por onde ele começa, por onde ele vai nos aproximar, tomando por parâmetro agora informações que ele já nos deu. Né? Quando, diz ele, se estuda a mediunidade, é muito importante abordar o animismo. E por quê? Porque o animismo representa um fenômeno psíquico que é produzido através da cooperação consciente, veja que aqui ele agrega algo além de Aksakov, mas também inconsciente dos médiuns em ação. Assim, diz ele, o espírito do médium
pode ser responsável por fenômenos mediúnicos intelectuais e físicos, pois sabemos, diz ele, o corpo espiritual pode desdobrar-se e atuar como consciência pensante e organizadora fora do carro físico. Veja que não há nenhum tipo de demérito na existência de tal manifestação. Não vamos confundir, como muita gente apressadamente confunde, animismo com charlatanismo. Animismo com charlatanismo. Não há, do ponto de vista espírita, nenhuma pactuação, nenhuma aceitação do charlatanismo. Não existe isso. É sempre um questionamento severo, e exatamente porque o propósito é o da veracidade. Agora, se a manifestação vem do espírito do médium, o que é necessário fazer é acolher, orientar, e aquilo que a gente não se cansa de repetir fazendo coro com o Espírito Verdade. Amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o segundo, de tal forma que o participante de um grupo mediúnico, não aqueles que vêm aflorar manifestações ditas aqui nesse contexto como psíquicas e que não têm nenhuma instrução, né? Eles não têm. Eu sempre usei, diferentemente do comumente utilizado, que era recomendável pedir para que a pessoa fosse conhecer, fosse estudar, não desenvolver nada, né? Até porque desenvolvida já está a faculdade e ela nunca vai desaparecer, já que todos nós somos médiuns em potencial. Então, eu nunca aceitei a expressão: olha, vai lá, você precisa desenvolver. Não, você precisa educar-se. Em que sentido? Primeiro, de conhecendo, aprofundando esse conhecimento. E é um conhecimento que você deve aprofundar com muita dedicação mesmo. Não basta 2 minutos de leitura, não basta frequentar um curso com 40 ou 50 horas aula, isso está longe. Está longe, é apenas e tão somente mostrar a existência de algo, se fosse possível atingir isto nesse preparatório, que muitas vezes os que de longa data estão presentes em atividades espíritas ainda não conseguiram se conscientizar, que é da sua própria condição enquanto espíritos reencarnados. André Luiz, então, insiste num ponto que é muito óbvio: a constatação de que o próprio médium pode ser a causa de fenômenos paranormais, e aqui ele se aproxima de um termo que a parapsicologia, a metapsíquica aceitaram logo de cara: manifestação, fenômeno paranormal. Faz com que os opositores da doutrina espírita neguem a sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos com os homens, alegando o quê? Que esses fenômenos são causados por uma força nervosa do médium que atua fora do corpo, ou mesmo por eventuais alucinações. Ora, se o espírito do médium causa fenômenos, o que não podem fazer os desencarnados com melhor propriedade? Então, o animismo, no limite, prova a existência do espírito, que é aquilo que o espiritismo trabalha por fazer. Então, veja que o conhecimento científico chegou aí. Chegou. Quantos opositores, do ponto de vista do ensino espírita, sem conhecê-lo, porque esse é um detalhe, a oposição aparece não baseada em conhecimentos. Às vezes ela é ridícula, como quando diz
que se trata de uma manifestação demoníaca, e a gente tem que se valer de Allan Kardec justamente para combater isso, dizendo o demônio foi para a escola, porque ele ensina que as pessoas devem fazer o bem, que você deve praticar a caridade, você deve aceitar o próximo. E olha, se o demônio chegou nesse nível, ele foi realmente muito bem instruído. É algo assim que não está nem no parâmetro. Imagina, olha, se alguém te fizer alguma coisa, você vai lá, devolve e pratica a caridade. Maravilha. Só que Jesus havia nos ensinado que um reino dividido não para de pé. Então, não é possível ser essa fantasia a responsável pelas melhorias que se dizem ser praticadas através do ensino espírita. Não é. A descoberta de que nós precisamos ter solidariedade uns para com os outros é simplesmente uma maneira de nos tirar do egoísmo, que é a preocupação exagerada e às vezes exclusiva consigo próprio. A prática da caridade é o caminho que nos leva à compreensão do outro e efetivamente nos torna melhores. Isso então não é obra desta ou daquela potência maligna. Da mesma forma, reconhecer que aquele que está ali tem uma força nervosa, vamos usar a expressão usada pela metapsíquica, tem uma força nervosa que atua fora do corpo do médium, isso aí é simplesmente referendar aquilo que a gente, lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, lê e divulga. Há três elementos que se constituem a trindade espírita. O primeiro deles, o princípio inteligente, que da menor estrutura atômica à angelitude é um só, em progresso, em elevação. Há um princípio material que permite ao princípio inteligente desenvolver-se e, unificando-se a ele, experimentar, vez ou outra, aqueles períodos em que terá condições de avançar por aquilo que conhecer, por aquilo que aplicar. Agora, fora dessa estrutura está Deus. Então, está aí, posta. Olha, existe, então, no corpo, uma força nervosa que é possível, produza fenômenos. Maravilha. Está provado aquilo que o Espiritismo vem dizer. A única coisa que difere é que, diante de fenômenos que não eram compreendidos e nem respondidos à luz do conhecimento que a época trazia, faz-se a indagação: quem os produz? E a resposta é óbvia: aqueles que vivemos na Terra, as almas dos homens que aqui viveram. Está resolvida a questão. Quer dizer, é óbvio. Que fenômeno anímico a gente pode ver estudado em detalhes? Aqueles que a parapsicologia nos oferece. Há um deles, particularmente, que a gente sempre se refere, porque é um experimento sujeito a controle, acompanhado de inúmeros cuidados, inúmeras providências, que são as experiências que as cartas Zeuner permitem. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de experiência, nós temos duas pessoas colocadas distantes uma da outra, com o acompanhamento de outras pessoas a supervisionarem o que acontece e que têm diante de si um conjunto de cartas com figuras geométricas. O quadrado, o círculo, uma cruz, uma onda e uma estrela. São as 5 cartas básicas que Zeuner, trabalhando, estruturou. Estas cartas são colocadas diante de uma pessoa que vai nelas pensar.
e outra ou outras, observando a sequência de captação, aponta qual figura lhe parece estar sendo transmitida. Do encontro das duas informações, nós temos o quê? Nós temos a comprovação de que é possível a comunicação telepática. Não se trata de usar um aparelho, não se trata de usar um sinal, porque as pessoas não estão nem na mesma sala, elas estão acompanhadas por outras pessoas. E a sequência com que as cartas pensadas pelo emissor são captadas pelo receptor são anotadas por aqueles que estão ao seu lado. Que carta você vai agora endereçar? E a pessoa, então, mostra a carta e se fixa nela. No mesmo tempo, em outro lugar, alguém vai anotando a sequência que prestou atenção e que percebeu estava lhe sendo dirigida. E do confronto disso, você tem uma força nervosa, extracorpórea, permitindo a comunicação. Há no corpo que usamos o espaço para a identificação desta força, que é nada mais e nada menos do que o espírito. Apenas isso, apenas isso. O fenômeno mediúnico, que é objeto de preocupação do conhecimento espírita, é um fenômeno presente, assim como anímico, desde que está na Terra um espírito para uma experiência. O que caracteriza, o que diferencia a presença de um para com o outro? É que muitas vezes os informes vindos daquele que não está mais na matéria são informes diferentes das ideias mantidas por aquele que permanece na matéria. Isso não é muito difícil da gente constatar, não, porque, via de regra, as preocupações do encarnado e do desencarnado podem ser diferentes. E quando são, dão a pista para a gente ver que assim se sucede. Mas do jeito que as pessoas são apegadas, do jeito que as pessoas não conseguem se libertar da experiência física, os relatos, muitas vezes, presenciados, anotados, gravados em grupos mediúnicos, retratam pessoas ainda às voltas com problemas do dia a dia. O que elas entendem estranho é que, apesar de manterem as mesmas preocupações, aqueles com os quais convivem não conseguem entender os recados que ela passa, as informações que ela gostaria. É como se fossem surdos, cegos aos seus apelos. Bem, aí alguém que não está mais na matéria densa. Mas porque se aproxima de um grupo mediúnico significa que ele tem informações preciosas para dar, ele consegue transmitir esta ou aquele detalhe da realidade espiritual? Meus amigos, minhas queridas amigas, ele precisaria estar ciente de que está na realidade espiritual. E quem vem a uma reunião mediúnica para ser atendido, a regra é não estar ciente. Eu uso sempre essa expressão. Pessoas que há muito tempo me dão o prazer da companhia já me ouviram falar isso tantas vezes que até é chato repetir aqui. Mas se você chega a uma cidade, conhece a língua, você procura um posto de informação onde? Na cidade. Eu não posso obter uma informação na Alemanha se eu falo a língua alemã ou falo uma língua em que eles me entendam que não o português. Mas se eu preciso falar com alguém que está falando a língua portuguesa, distante, para perguntar o que eu posso ver na Alemanha,
significa que o meu aproveitamento da realidade da Alemanha está sendo quase zero. Estou até observando a paisagem, mas não sei o que está acontecendo, não tenho como me guiar. Então, você fica realmente perdido, não tem como. Volta-se, então, para a realidade onde você estava e quer dali tirar informações sobre o que acontece além. Mas se quando os membros dessa organização, esse grupo que se diz preparado para fazer esse intercâmbio, não tem um estudo mais aprofundado? Então começa a sair bobagem, sair informação leve, sem muito detalhe, sem muita riqueza. A todos é necessário, o tempo todo, em questões espíritas, o estudo. O estudo. É ele quem nos ajuda. Allan Kardec tocou na questão do animismo, não dava, por uma questão muito simples, né? Quem cunhou o termo animismo foi Aksakoff, e o seu livro foi publicado no ano de 1890. Kardec, todo mundo sabe, havia desencarnado em 1869. Mas isso fez com que ele não abordasse essa questão com o nome animismo? Sim, ele não podia usar uma palavra que não existia. Essa palavra não estava à sua disposição e ela foi, primeiramente, escrita em russo, mas em 1890. É só fazer uma continha simples para perceber que não dava. Agora, em O Livro dos Médiuns, se nós formos ao capítulo 19, cujo título é Do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, nós vamos entender que ele abordou, sim, a questão, o assunto. O item é o 223. A pergunta é a de número 2, quando ele, então, indaga: comunicações escritas ou verbais podem emanar do espírito do médium? E a resposta que ele recebe: a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. E a opinião dos que pensam que todas as comunicações provêm do espírito do médium? Depois de um certo trecho, dizem os espíritos, só erram em dar caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si próprio. O espírito do médium pode agir por si próprio. Na terceira questão, como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro? A resposta óbvia, né? Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. Há respostas que não podem ser atribuídas ao médium. Devemos estudar e observar. A questão 4. Conhecimentos do passado, no inconsciente do médium, onde ele extrairia as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução, são possíveis? Acontece frequentemente no estado sonambúlico, mas há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. Essas respostas, ao que tudo indica, não há, diferentemente de algumas questões, a identificação, né? Kardec não tinha muita preocupação com o espírito. Porém, ao final do capítulo que nós estamos apontando aqui, há uma anotação dele, no sentido de que dois espíritos deram as respostas, Erasto e Timóteo. Eu tenho para mim, e aqui é também uma opinião pessoal, já que
eu tenho convencimento de que são dois os espíritos que se comunicam pelo nome de Erasto. Um que afirma haver sido um seguidor de Paulo, e o outro que os apontamentos da Revista Espírita nos indicam ser o filósofo Erastus. Esta resposta, por ter sido dada na companhia de Timóteo, alguém a quem o próprio Paulo endereçou cartas e enviou para cumprir certas tarefas, parece, então, nos dar tranquilidade de dizer são os dois companheiros de Paulo que aí compareceram para escrever, para esclarecer. Porque um deles se afirmou aquele que seguia a Paulo. Para Kardec, essa informação, como todas aquelas que os espíritos dão, é digna de registro. É o que ele faz. É por isso que a gente repete. Registro não significa a presença da certidão de nascimento do espírito, não significa nada, nada, nada. O que importa é o conteúdo. É o conteúdo. E é por ele que nós vamos, então, perceber. É justamente a lição que eles dão. Primeiro, estuda e observa. Estuda e observa. Segunda advertência, estuda longamente e medita. Espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento, Jesus. Instruí-vos. O segundo, o Espírito Verdade. Instruí-vos. Quer dizer, conheça. O Espiritismo é a doutrina do conhecimento. Ele nos desafia a aprofundar as nossas análises. Ele não é dado de orelhada, ele não é objeto de informação sem maior cuidado. Está longe de ser assim. Há quanto tempo nós estamos conscientemente informados a respeito disso? Então, pode, no grupo mediúnico, haver a comunicação do espírito do próprio médium? Sim, sim. E qual o problema? O problema é que ele pode estar enganando. Não, primeiro, se for charlatanismo, ele está se enganando. E isso é algo que a observação, estuda e observa, faz com que seja interrompido. Basta o dirigente ligado, chamar aquele espírito e conversar, e separado, não no grupo, não com nenhum tipo de censura. Olha, era melhor você pensar um pouco mais. Você não acha melhor interromper um pouco as comunicações? Elas estão muito repetitivas, estão sendo dadas numa direção. Se a pessoa estiver efetivamente interessada naquilo que é o estudo da doutrina espírita, as comunicações cessarão. E não há problema algum nisto. Mas se o médium interromper, a desgraça vai recair sobre a vida dele. Outra barbaridade que eu já ouvi falar, inclusive de próprios médiuns. Dizem, olha, tudo deu errado na minha vida quando eu parei de ir ao centro espírita. Bom, deu errado porque você parou de frequentar um lugar que era adequado para a prática do bem, que era um convite para que você se integrasse. Porque se você só vai ao centro por causa da reunião mediúnica, você pode ficar em casa. Não é necessário ir ao centro para participar de reunião mediúnica. Espiritismo não é reunião mediúnica. Não é. Espiritismo é algo muito mais abrangente do que o estar sentado em volta de uma mesa ou num círculo de cadeiras e permitir contatos com espíritos para que eles possam ser esclarecidos. É muito mais do que isso. O Espiritismo vem para o homem, no momento em que veio, de maneira a afastá-lo do materialismo. Do materialismo. Esse foi o momento pelo qual, aí Herculano Pires foi um visionário, né? Porque ele diz assim, o Espiritismo veio antes do tempo,
Não é possível, porque as pessoas não conseguem compreender. Aí acredito que o professor tenha deixado de analisar com a cuidado que ele sempre teve. Ele veio no tempo certo, sim, porque naquele instante o materialismo ganhava corpo, ganhava envergadura, em razão do quê? Da falência da religião, da falência. Né? E essa falência é proclamada um pouquinho mais tarde do que do surgimento do Espiritismo, quando determinada visão religiosa proclamou a infalibilidade de determinado homem. Aí você percebe que a falência foi decretada, porque infalível é Deus. E ponto final. Infalível é Deus. Apenas Deus. Todos os demais somos perfectíveis. Deus nunca falha. Mas quem somos nós para entender a natureza íntima de Deus? Nós estamos tentando entender as suas leis e fica evidente para nós que elas precisam ser conhecidas, entendidas, e não dá para se revoltar contra elas. Pelo contrário, nós devemos observá-las. O tópico de número 2, para ajudar com que a gente avance com pés seguros, fala sobre semelhanças das criaturas. É muito interessante porque diz André Luiz, se os vivos da Terra e os vivos do além fossem muito diferentes em seu progresso evolutivo, seria impossível, destaca isso no seu texto se você não destacou, impossível a comunicação entre ambos por falta do quê? Outra expressão que a gente precisa destacar, falta de ajuste mental. Imagina um ser que vive num mundo celeste e um ser que está na Terra. Um mundo de expiações e provas. De que forma esse contato pode ser feito na base da sintonização? As ondas daquele que está no mundo celeste são ondas de amplitude, então nós podemos captá-las eventualmente, mas de uma forma muito imperfeita. Por isso os espíritos escolheram a psicografia como mecanismo de comunicação no século XIX. Não havia psicofonia? Como registrar a psicofonia? Com gravador? Hoje dá. Com o celular? Hoje dá. Mas e no século XIX? Não, não. Então, o que era necessário? A escrita. Através da escrita, o espírito registrava, mediante a pergunta que lhe era interessada, a resposta respectiva. Era o tempo certo. E por que na França, em outras comunidades, as pessoas precisariam ter o domínio da escrita? Sem o domínio da escrita não dava. Depois do registro, da organização, que é justamente o trabalho que Allan Kardec desenvolve com aqueles espíritos, a proliferação dos contatos vem aí, mas vamos nos centrar no Brasil, no início do século XX, e durante esse século inteirinho, no trabalho de um espírito que também vem trazer a sua contribuição, uma delas objeto do nosso estudo ao longo desse ano de 2024, que é André Luiz, através do Chico, do Valdo, em parceria quando necessário, nós temos o registro, a psicografia do ensino que se trazia. É assim que trabalha Emmanuel. Mas qual é o contributo que eles trazem? Não é falar se vai chover amanhã, não é falar se esta ou aquela situação vai se realizar. Não, são espíritos dedicados a um trabalho de seriedade, um trabalho que tem começo, tem meio, mas que não tem fim, porque Jesus
continua a amparar-nos todos pelos canais que dispõe para fazer chegar a sua mensagem, porque o objetivo é fazer com que o homem entenda o reino que está nele próprio, no espírito imortal que vive mais uma encarnação. Entenda-se como tal. Esse é o reino. Descubra-se como tal e trabalhe para você mudar a sua maneira de avançar. Olha o André Luiz, somos seres em desenvolvimento que guardamos faculdades adquiridas que nos servem de recursos à percepção do ambiente próximo. Olha como não tem palavra solta aqui. Ambiente próximo. Guarda o reencarnante os meios adequados para seu trabalho de aperfeiçoamento na Terra, tanto quanto o encarnado em preparo para seu retorno. Leva as experiências adquiridas para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Então, aquele que chega, aquele que sai, traz consigo justamente a demonstração do que traz para fazer, do que leva quando retorna. Essas construções, o detalhamento disso, é objeto da intervenção do André Luiz através de suas obras. Nós sabemos do espírito que chega quando olhamos o livro Missionários da Luz. Temos informação o tempo todo disponível. E no mundo maior, nós sabemos daquele que sai. E ele então particulariza os conhecimentos que adquirimos, nós nunca os perdemos, eles serão úteis, assim como as experiências que temos, elas nos acompanham quando deixarmos a presente experiência, que não será a última, já que nossos espíritos ainda transitam em mundos de expiações e provas. Poderemos, graças à nossa própria evolução, ir para mundos felizes e depois de lá termos galgado todas as experiências possíveis, chegarmos a mundos celestes, quando então poderemos, a depender do nosso empenho, do nosso interesse, da nossa predisposição, integrar os grupos de espíritos que, entendendo a mensagem do Pai, se dispõe a levá-la aonde for necessária a sua presença. Percebam a racionalidade da construção. Então, com quem é que nós vamos conversar? Por que há essa ideia da mediunidade generalizada, natural? Porque é assim que funciona. Diz aí o André Luiz para todos nós, a criatura na Terra participa até certo ponto, dos sentidos, que na verdade são as percepções, dos desencarnados que nos estão próximos. Em desdobramento, durante o sono, nós podemos atuar como um desencarnado em certas situações de aprendizado. Olha lá os grupos do Alexandre, de aperfeiçoamento ou em sintonia com planos inferiores até. Podemos, enfim, obedecer à influência dos espíritos desencarnados como agentes mais ou menos fiéis dos seus desejos. Compreende-se assim aquilo que ele enuncia. O espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar também em relativo estado de consciência certa classe de fenômenos físicos. Vai depender justamente daquilo que está dentro da programação que cada um de nós traz.
Para aqueles que têm a obra Missionários da Luz, eu convido para que revisitem, né, os capítulos 8 e 9. Vocês percebem que eu sou um pouco aficionado no Missionários da Luz, né? Eu acho que nenhuma das obras escritas pelo André Luiz eu tive a chance de trabalhar tanto, pessoalmente e coletivamente. Então, sempre estou de volta a ela. Olha, presta atenção, porque tem tanta informação ali que, ao revisitar, e é isso que me fez um fã de carteirinha do Espírito Alexandre, porque toda vez que eu volto lá, eu descubro mais um detalhe, mais uma informação. E ele lá é que nos informa. Olha, tem várias escolas como essa que eu mantenho para todo mundo que está encarnado. E os encarnados vêm, e os desencarnados que estão para voltar também vêm. É uma maneira de aprender e já vir para a experiência, se não pode adquirir enquanto está encarnado, trazendo uma bagagem de informações. Pode ser que isto faça com que muito do que está no ensino espírita nos pareça familiar, nos pareça, de alguma forma, ter frequentado as nossas ideias, os nossos pensamentos. Aquele alardeador da propaganda enganosa certamente vai dizer: é porque eu estive reencarnado na França, lá com Kardec, fui um dos colaboradores e aí migrei para cá para dar uma força. Olha, se tem essa qualidade, congratulations, né? Porque é realmente um êxito. Eu, depois que conheci a informação do Alexandre, fiquei mais tranquilo, porque não guardo a pretensão de ter estado ao lado de Hippolyte Lyon Denisard Rivaio, né, para poder desenvolver uma tarefa na França, no século XIX. Porém, ao ser instruído sobre a possibilidade de vir a ter o conhecimento espírita melhor compreendido, posso ter sido aluno de uma dessas escolas, né, que preparatoriamente ajudam que a gente retorne e as ideias, quando chegam até nós, elas são rapidamente assimiladas. É como se, de repente, eu voltasse. Ergue-se o véu, né? Nossa, eu conheço isso. A coisa tem lógica, a coisa tem sentido. Ao passo que aqueles que não tiveram nenhuma informação e também não têm a vontade de raciocinar, agem como os cientistas agiram diante da informação do Aksakov. Um cientista, como outros, e que diz, olha, há uma força no próprio homem, que é extrafísica. Ah, mas nós não conseguimos pesar, nós não conseguimos medir, nós não conseguimos fotografar. Bem, não dá para fazer isto com fenômenos que não são corpóreos. Não dá. É uma coisa óbvia. Porém, se você admite o princípio, é só olhar, analisar o que acontece e daí tirar suas consequências. Ah, é uma fraude. Maravilha. O Espiritismo nunca concordou com fraudes. Não, há ali mesmo um fenômeno interessante de materialização, como fizeram o próprio Aksakov, Bosano, Lombroso, Delane e outros que se dedicaram a esse processo. E nas materializações que observaram, identificaram a presença de algo que não era corpóreo, embora emanações do corpo do médium permitissem as chamadas materializações. Está aí. Mas não podia vir do nada ninguém observaria nada, tem que ter a doação, o fluido vital, Mathieu Turbino, chamado ectoplasma. É esse fluido estudado profundamente por aqueles que se debruçaram sobre o assunto, Charles Richer, nós falamos sobre isso aqui, e que viram, olha, do médium, parece que dos poros vem uma substância leitosa, que logicamente não vai ser identificada à luz, é necessário diminuir a luz, trabalhar com iluminação indireta, determinado tipo de raio destrói ao invés de manter. Então, percebam como tudo se encadeia dentro de uma logicidade.
E nós que soubemos dessa informação talvez antes, ao nos depararmos com ela, ficamos tranquilos, ninguém precisa nos convencer de nada. Agora, eu não tenho que ser convencido se aquele que a pessoa recebe ali momentaneamente é um espírito, seja ele desencarnado ou é o espírito do próprio médium. Eu estou ali para prestar um tipo de trabalho que envolve acolher alguém que precisa de orientação. Se puder atender sem cometer uma infração profissional, atendendo, ouvindo o desabafo de alguém que muitas vezes, em estado de excitação, em decorrência do transe, relembra de memórias que teve e as resgata, você está fazendo um serviço que é generoso e é válido, sem nenhum tipo de censura, de tabela, de coisa, isso não cabe. O tópico terceiro fala de algo que preocupa, que ele já havia anunciado. Se o espírito do médium, nos momentos de afastamento do corpo, em decorrência do término da vigília, pode se envolver com espíritos, pode ser que esses espíritos sejam aqueles com os quais ele possui sintonias que não são as mais adequadas e que cabe a ele delas se libertar. Nós já vimos isso aqui antes de chegar em alguma passagem. Obsessão e animismo. Muitas vezes pode cair a mente em estados inferiores, dominadas por forças retrógradas que lhe insuflam atitudes indesejáveis. Temos aí variados processos de obsessão em que mentes desencarnadas, poderosas, apossam-se de criaturas por tempo indeterminado, mantendo-as em certos tipos de recordação, segundo as dívidas a que se acham presas. O que fazem essas inteligências é apenas e tão somente nos manter sintonizados com as nossas faltas, os nossos débitos. E o ponto fraco é justamente este, o de lembrar que, apesar de querermos nos esforçar para sermos melhores, já que não temos a recordação dos desvios que praticamos, é por onde eles ingressam, então fazem nos lembrar. E aí vem tudo aquilo que André Luiz diz, criaturas assim podem estar em reuniões mediúnicas sob complexos estados emocionais, como se personificassem outras entidades. Outras entidades. Porém, exprimem a si mesmos nos trajes mentais inconscientes de outras épocas, sob o fascínio constante de seus obsessores. Então, é o meu espírito que pode dar a comunicação? A resposta é sim. Mas como eu não tenho lembrança? Felizmente você não tem lembrança, porque se você tivesse, estaria demonstrando a aflição que naquele estado você demonstra. Então chora, soluça, se desespera, informa situações que parecem sempre ser repetidas, volta a lugares e a certas emoções. Isso é perfeitamente explicável pelo mecanismo da mediunidade, porque somos espíritos reencarnados e não perdemos o contato com a realidade de onde somos. O que Jesus nos convida é para nos ligarmos nisso que somos, o reino. Se liga nisso, porque o reino não vem com aparências, o reino vem da descoberta do que sou, da descoberta do que sou. Agora, sem estudo, sem aprofundamento, sem reflexão, você percebe que tudo vai no trambolho. E aí o sujeito que precisa de ajuda
é visto como se fosse alguém que vem para enganar o grupo. Na verdade, não. Na verdade, não. Nós temos condições de descobrir as forças que o envolvem? A resposta é, de novo, a mesma. Na verdade, não. Na verdade, não. Ah, mas os mentores não poderiam alertar? Eu tenho muito medo dessa palavra. Muito medo. Muito medo. Porque o mentor é alguém que nos pode servir de guia no desenvolvimento do trabalho, na orientação para o estudo. E para por aí. Para por aí. Né? Ele não responde pelas nossas existências, ele não é ninguém para resolver os nossos problemas, é apenas alguém que, via de regra, quando é lúcido, recomenda a prática do estudo, de muita vigilância e da prece, como recurso a nos sintonizar com a realidade mais ampla. Mas é um espírito ligado à Terra. Ou alguém imagina que recebe entidades que são de mundos celestes. A única que esteve na Terra dividiu a maneira da humanidade encarar certas coisas. É uma pena que não tenha aproveitado toda a profundidade, até hoje nós não conseguimos, do exemplo que ele veio dar, do testemunho que ele veio dar. O único espírito celeste que por aqui passou foi Jesus. E a nossa acolhida para ele foi fenomenal, né? Principalmente a despedida. Foi aquela assim, não volte mais, porque ao matá-lo, ao corpo, ao espírito jamais, o tempo todo ele avisou isso. Ao persegui-lo, embora todo o bem que ele disseminou, nós mostramos o estágio evolutivo que estamos para receber mensagens superiores. Porque o sujeito não quer recebê-las. Se quisesse, eu tenho por baixo uns 500 livros para indicar. E não precisa esperar comunicação nenhuma, de lugar algum. Pode ter em casa, inclusive no celular por PDF. Mas o celular serve para outra coisa, não para fazer uma leitura de 1 minuto que modifica o dia. Não vou nem ir longe, tá? Você que aí está ouvindo, às vezes fala, o que ele está falando? Olha, de um livretinho como esse aqui. Coragem, que é psicografia de diversos espíritos pelo Chico. Cabe no bolso, para quem tem bolso, e na bolsa com toda certeza. São lições que você lê num minuto e te ajudam a refletir. Ajuda a refletir. Tá? É isso que dá para indicar. 500 por baixo, numa lista que vai ficar cada vez maior, de orientações seguras assim. Não são orientações para você fazer o mal, não, para você mudar a sua sintonia e buscar não a companhia daqueles que sabem dos seus erros e querem te fazer permanecer neles, mas daqueles que valorizam os acertos que você busca ter agora. No item 4, ele analisa o hipnotismo, o animismo, perdão, e a hipnose, né? O hipnotismo e o animismo. Imaginemos, diz ele, um hipnotizador que, pela regressão de memória, levasse o hipnotizado a determinada situação do passado e o deixasse assim por semanas, meses ou anos. Compreenderemos os casos mediúnicos em que a tese do animismo é invocada para explicar. O hipnotizado se declara como a personalidade invocada pelo hipnotizador em conflito com a realidade objetiva. Mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo, sob controle da ideia que o domina. Ele continua sendo ele mesmo, como acontece, diz ele, com as vítimas que nós encontramos nesses processos de fixação, nos casos diversos até de alienação mental, e que não pode ser taxado de mistificador inconsciente, pois eles representam, de fato, os agentes desencarnados ligados a eles.
e que estão ali imbricados, né, presos por teias fluídicas impressionantes, como acontece, então, com o sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso e que demonstra a influência do magnetizador. Nós temos isso a demonstrar, ou demonstrado de maneira, assim, ampla, seja na literatura mediúnica, seja na literatura que advém das obras escritas de forma até romanceada, em que se concebe mesmo alguém do extrafísico, aí como vai ser rotulado, nós podemos até imaginar que seja como o demônio ou o diabo ou outra coisa similar, e que vai exercer um poder de influência sobre aquele que ali está, né? Então, esta ideia é uma ideia que nós podemos efetivamente encontrar à nossa disposição, tá? No quinto, desobsessão e animismo. Olha aí, então, a porta que ele oferece. Muito importante o atendimento fraterno aos médiuns que se encontram temporariamente em semelhantes provocações, pois que são eles próprios, espíritos sofredores, quanto quaisquer outros que se manifestam exigindo esclarecimento e socorro. Sendo amparados, reajustam-se suas ondas mentais, e esse atendimento atingirá os companheiros do pretérito, que lhes influenciam o pensamento. Reabilitam-se, assim, os sensitivos encarnados para melhores caminhos, tão úteis quanto aqueles que indicamos em nossas doutrinações aos desencarnados infelizes. Quer dizer, é só uma questão de praticar a caridade. Não dá para escolher para quem eu quero praticar a caridade. Aí ela não existe. Um homem caiu em mão de salteadores, porque ia de Jerusalém para Jericó. Aqueles que passaram fizeram vista grossa, mas alguém interessado em ajudar parou, amparou, levou, alojou, medicou, fez companhia, seguiu viagem, deixando recursos para que o atendimento continuasse. É assim a prática da caridade. Você não escolhe a quem. Não tem como dizer só posso fazer para esta ou para aquela pessoa. Há um outro livro muito interessante que também nós estudamos, este deu um pouco mais de trabalho que do Aksakoff, que é o livro do Ernesto Bozano, Animismo ou Espiritismo? É uma pergunta que é objeto do título e que também ajuda a entender. Eu peguei o prefácio do livro para recordar aquilo que está escrito lá. E diz-nos o Bozano: nenhum, nem outro logra separadamente o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis, a tal fim, e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única. E esta causa única é o espírito, que se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação e determina os fenômenos anímicos quando se manifesta, e mediunicamente durante a existência desencarnada, determinando então os fenômenos espíritas. Percebam, são pessoas que vieram pós-Kardec, com vieses científicos, Aksakoff, Bozano, um na Rússia, o outro na Itália, e ambos tendo contato com as informações espíritas, o que fizeram? As negaram, as rotularam de fascinação,
alucinação, fraude. Não, foram estudá-las para descobrir que são faces da mesma moeda. Se eu sou um espírito reencarnado, as manifestações espíritas fazem parte da minha própria estrutura. Eu não vou buscar nada extraordinário. Como é que eu sei quando é meu daquilo que não é meu? Voltemos a Erasto e a Timóteo. Estuda e observa. Nossa, mas parece que a coisa estuda e atentamente e medita. Você chegará a uma conclusão. Dá para entender por que Kardec não se preocupava tanto com nomes, não se preocupava tanto em identificar, porque essa é uma questão de sua menos importância. É óbvio que se o espírito dá um nome e este nome fala eu ponhei, não terá sido de um escritor famoso. Se ele resolve compor versos e esses versos não têm rima, certamente não será um poeta daqueles que a gente reverencia. Se ele traz informações fantasiosas, é preciso que os que estão encarnados passem tudo pelo crivo da razão. Porque dizia, agora sim, o Erastus filósofo, é melhor jogar 99 verdades no lixo do que engolir uma mentira. Não a publique, não a publique. Jogue as 99. E por quê? Porque a verdade nunca será modificada. A verdade não será modificada. A mentira é que flutua, a verdade não. E qual verdade a gente pode chegar depois de ler só o prefácio da obra de Bozano? Que nós somos os espíritos reencarnados. Aliás, é essa a cantilena, né? Se posso usar essa expressão, essa é a toada que a gente trabalha o tempo todo. O último dos tópicos fala sobre animismo e criminalidade. É uma questão muito interessante, porque André Luiz pontua algo que foi uma realidade, hoje em muito menor escala no nosso país, mas, em certa parte, ganhou muito vulto, que é a questão ligada aos manicômios. E nós temos, segundo a expressão, as penitenciárias presentes, e nós tínhamos, às vezes, a junção dos dois, no chamado manicômio judiciário, em que aquele que ali se encontrava efetivamente experimentava um processo de largo abandono, largo abandono. Até porque se entendia, na visão muito prática das coisas, que ele não tinha lucidez e que, ao mesmo tempo, houvera delinquido. Então, como não é possível submetê-lo à prisão, o internava numa unidade dessa para ali esquecer. Ninguém nunca mais fez laudo, ninguém dizia que ele tinha chance de recuperação, simplesmente se esquecia. E com isso a coisa ficava da forma como estava. Felizmente, tais instituições, em razão da nossa própria reflexão, acabaram sendo eliminadas. Algumas motivaram discussões imensas, intensas, porque percebia-se que quem ali estava jamais conseguiria ser reintegrado. E não há falta de perspectiva para nada do ponto de vista da melhoria do espírito. Não tem como a gente pensar assim. Não tem. O espírito sempre tem condições de corrigir os próprios passos. Agora, prestar atenção, nós temos que dar recursos para que ele corrija. Vamos com André Luiz? Em manicômios e penitenciárias, muitos irmãos obsidiados que, alcançando o ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, recaíram na loucura ou no crime, por falta de ações educativas adequadas. Sim, porque na maioria das vezes a alienação e a delinquência
representam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, como aluno fraco incide nos mesmos erros. O ressurgimento de situações e pessoas pela reencarnação estimula-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade do passado. A reencarnação faz com que a gente, observando certas situações, busque não voltar às mesmas quedas. Porém, é sempre possível, diz-nos ele, que nem sempre. Impossibilitados de assimilar recursos superiores por nossa insuficiência moral, quase sempre retornamos à mesma perturbação e à mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Aí reside a maioria das causas de alienação e crimes em toda a humanidade, pois é nessas predisposições mórbidas que nós vamos encontrar o caminho a ser observado. Então, recomenda-nos ele entender qual é a missão do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Pelas ações espíritas, os médiuns são encaminhados ao trabalho iluminativo da educação e do amor, de forma que sejam devidamente amparados nos desajustes que se vejam portadores, evitando as sombras da perturbação pelas atividades na sementeira da luz. Agora, precisa conhecer e mais, né? Precisa pôr em prática. Do contrário, vai ser o quê? Vai ser a persistência. E até de maneira um pouquinho mais séria, pode ser a queda em experiências que nós gostaríamos de esquecer e por isso até tivemos a chance da reencarnação. Se temos êxito, foi realmente uma reencarnação proveitosa. Porém, se nos quedarmos, se perdermos a chance, não estamos perdidos, nem condenados ao afastamento de nada. Iremos recomeçar, talvez não em circunstâncias favoráveis, talvez até mesmo nelas. O importante é que nós lutemos para aperfeiçoar os nossos impulsos mentais e não os sigamos, caso não nos conduzam a boas situações. Esse é o sentido do vigiai. O vigiai. Foi por isso que Jesus nos disse: vigiai e orai, para que você não caia em tentação, para que você não volte àquilo que te trouxe aqui mais uma vez. Mas se nós insistirmos, sem lutarmos, a reencarnação foi perdida. Ah, mas eu ajudei, eu fiz. Esquece. Esquece. É necessário recomeçar. É necessário recomeçar. E nós não estamos aqui para recomeçar. Nós estamos aqui para fazer uma passagem e avançar, ir para outro lugar. Se é para recomeçar, a gente tem feito isso usando aí um número muito fácil de assimilar há um bom par de milhares de anos. É preciso aperfeiçoar os nossos impulsos mentais. Com essa ideia-chave, nós ficamos por aqui hoje e te convidamos a estar conosco no próximo encontro para que a gente possa estudar mais um capítulo de mecanismos da mediunidade, agora sim o capítulo da obsessão. Obrigado,
Até lá.